Olha, presta atenção, porque vamos começar a falar sobre a colonização portuguesa. A colonização portuguesa, ela é um amplo período dentro da história do Brasil. Nós vamos começar a falar de 1500, vamos dividir de 1500 a 1530, nós vamos chamar de período pré-colonial, e nós vamos pegar de 1530 até 1822 e chamar esse período de período colonial. Dentro do período colonial, nós subdividimos a história em mais algumas vezes. Dentro do período colonial, nós temos o período da cana, nós temos o período da União Ibérica, nós temos o período do ouro, né? Então, nós vamos dividindo, né, essa história para que ela fique mais fácil de você entender aí. Fato é que deve dar aí uns 7 vídeos, 8 videozinhos, até a gente conseguir chegar no finalmente, né? Até a gente conseguir chegar na última parte da história do Brasil, colônia, né? E mesmo assim, nós vamos só até a lógica da mineração. Depois nós paramos um pouco na mineração, voltamos na história geral, e aí a gente fala de iluminismo, das transformações, e voltamos para as colônias de novo para falar dos processos de independência, beleza? Então se liga, aperta o cinto, porque é um assunto grande. Então, quando a gente vai pensar, né, numa linha de tempo aqui, a gente vai pegar o ano de 1500, que é a nossa referência inicial, e nós vamos determinar que até 1530 o Brasil viveu o que ficou condicionado pela historiografia por período pré-colonial. E o que seria um período pré-colonial? O período que ainda não é colonial, tá? Tem diferença antes? Tem. Nesse período, por exemplo, você não tem a colonização efetiva. Você tem nesse período aqui algumas coisas que Portugal vai ensejar sobre o Brasil. A primeira delas, ou uma das primeiras coisas que a gente poderia falar que acontece no período pré-colonial, é o reconhecimento territorial. Reconhecimento territorial. Que é você trazer as embarcações junto com o padre, né, junto com os desenhistas, junto com os navegantes, né, para que eles pudessem fazer relatos sobre o que eles estavam vendo. Então você está fazendo reconhecimento territorial. É do reconhecimento territorial que nós temos uma figura emblemática, né? O Pero Vaz de Caminha. Lembram dele? A famosa Carta do Caminha. O Pero Vaz de Caminha é o cara que vai relatar muitas coisas que ele vê no Brasil. E eles relatavam de duas formas, descrevendo e pintando. Para vocês terem ideia, gente, o rei de Portugal tinha noção de como que era a folhagem das folhas das árvores brasileiras. Não entendi, Anderson. Ele sabia da textura da folha. Eles colocavam tantos detalhes, mas tantos detalhes, era para que a realeza tivesse uma real noção do que eles estavam tendo aqui na lógica do território novo, né? Da nova terra, né? Da nova Santa Cruz, né? Sei lá, da nova Cruz Cabralha, terra, né? Enfim, Terra Nostra, enfim, eles vão chamar isso aqui de um monte de coisa. Então eles vão reconhecer o território. Quando eles começam a reconhecer o território, eles começam a pensar em algumas coisas. Reconhecimento territorial é ver o que a terra tem de bom. Inclusive descobrir se ela tinha o quê? Metais ou metal precioso. Uma das coisas que os portugueses começaram a buscar desvairados a partir de 1510. Porque em 1508 os espanhóis encontraram na Nova Espanha. Eles começaram a buscar metal precioso. É desse reconhecimento territorial que eles vão ter o primeiro contato com o índio. E o primeiro contato com o índio, em alguns momentos, foi tranquilo. O primeiro contato com o índio vai gerar uma prática que ficou conhecida no Brasil como escambo, que é a prática de você realizar com as tribos mais dóceis a troca do trabalho deles em troca de utensílios que eram vistos na Europa. Esse escambo aqui, ó, ele era feito pensado no pau-brasil, em troca de quê? Mão de obra. Vou colocar trabalho para facilitar. Em troca de trabalho. Então os índios exploravam o pau-brasil para os portugueses, em troca eles ganhavam o quê? Pente, espelho, essas coisas. Era coisas supérfluas, né?
Não para os índios, porque eles nunca viram. Então, para eles era algo muito legal, né? Então, o escambo. Foi aqui que os portugueses começaram a estabelecer um negócio muito parecido, que é o famoso estanco. O que é estanco, professor? É o monopólio que Portugal estabelecia no período pré-colonial. Lá no período colonial, nós temos o quê? O pacto colonial. Antes, os portugueses faziam o estanco. Eles monopolizaram a lógica da extração do pau-brasil. Você mandava extrair os donos, né, aqueles que tinham ou que estavam fazendo viagens ao Brasil, podiam explorar o pau-brasil desde que pagassem para Portugal a sua devida parte, monopólio. Tudo que sai daqui é de Portugal, então monopolizava tudo. Então todas as relações de exploração de pau-brasil eram monopolizadas por Portugal. É nessa lógica do reconhecimento territorial que vai surgir as expedições guarda-costas. Expedições guarda-costas. Para que serviam as expedições guarda-costas, gente? Para salvaguardar o território. Ou seja, proteger o território, porque ainda não era tudo colonizado. Então você tem as expedições guarda-costas, você vai criando condicionantes para você manter sobre o seu poder essa região, esse lugar, tá? Então vamos pensar, período pré-colonial não pode ser automaticamente chamado de período colonial, tá? Período de 1500 a 1530, ele tem um nome à parte, que é período pré-colonial. Isso é cobrado em prova. Beleza? Nós temos dentro do período colonial esses itens, que é reconhecimento territorial, a busca do metal precioso, o primeiro contato com o índio, o estanco, que é a forma de monopolizar tudo aquilo que Portugal estava encontrando, e as expedições guarda-costas, ou seja, com o objetivo de salvaguardar aquilo de mais precioso que os portugueses tinham no Brasil agora. E o que era de mais precioso que os portugueses tinham no Brasil agora? A nossa fronteira. Porque eles estavam resguardando o Tratado de Tordesilhas. Então eles tinham que resguardar toda essa região coberta pelo Oceano Atlântico aqui, ó. Essa era a ideia dos portugueses, ó, tudo banhado pelo mar. Como protege isso? Colocando gente aqui, ó. As expedições guarda-costas, elas ficavam indo e vindo, para não deixar ninguém avançar. Beleza? Bom, está aí configurado, né, o período que a gente chama de período pré-colonial, o primeiro vídeo nosso aí de colonização portuguesa, tá bom? Nos próximos nós vamos ver o período pré-colonial, período da cana-de-açúcar, né? E aí a gente vai distribuindo aí, beleza? Tamo junto.